Olá, eu sou a Ana e hoje vou reagir a uma casa que está no canal de YouTube da Sunday Times Style. Oi? Então, estás a espirrar? Tenho aqui a minha gatinha deitada ao meu lado a ronronar porque eu estou a fazer festinhas. Mostro-vos, vou-vos mostrar. Não é? Vou mostrar esta coisinha boa. Olhem para isto. Ai, coisa tão fofinha, esta barriguinha boa. Pronto, vá, continua lá aqui a dormir, desculpa lá ter-te incomodado, faz a tua cena. Anyway. Eu faço estes vídeos na minha qualidade de designer de interiores e no fundo isto são análises dos espaços. Eu espero com estes vídeos retirar algumas ideias, dar algumas ideias. Eu acabo por falar daquilo que acho que funciona melhor, o que acho que funciona pior. Muitas destas coisas são subjetivas, sobretudo quando estamos a falar do reino da decoração, cores, materiais, etc. Outras são um pouco mais objetivas, mas a ideia é que estes ambientes nos inspirem, nos deem também outras ideias, enfim, coisa assim descontraída. Portanto, vamos começar aqui com o vídeo. Eu depois coloco, como sempre, o vídeo completo na caixa de descrição. Eu aqui só mostro algumas partes. Os donos da casa, ou habitantes da casa, são designers. Percebi que são os dois designers. Ela tem até uma empresa e onde dá para ver que o estilo que está aqui na casa, obviamente, é o estilo que eles gostam e que comercializam também. Penso que é designer de interiores também. Olhem, isso eu não vi com muito pormenor, mas no vídeo original eles têm o link para o site desta designer. Mas já percebi que é uma casa que tem muitos padrões, muita cor, é uma propriedade bastante grande, tem uma zona mais antiga de castelo e depois tem a casa que será uma construção mais recente, que é onde eles habitam. Também falou do microclima que existe nesta zona do país e que permite que tenha assim umas plantas mais luxuriantes, tropicais. Eu não tenho assim muito a dizer sobre esta parte, então nem sei se vale a pena ficar por aqui, mas mesmo estando no exterior temos muito o interior cá fora, não é? Com os móveis estofados. Não é? Isto parece mesmo um sofá, ele por acaso parece estar suspenso. Não é? Parece tipo um baloiço, não sei se é. Parece-me que a estrutura foi coberta com tecido, mas isto eu estou a imaginar, porque ela não disse isso. Mas tendo em conta esta estrutura e o formato e o facto disto não me parecer estar pousado no chão, eu diria que isto é um baloiço. Mesmo esta construção penso que já faz parte já fazia parte da casa e pronto, e que eles depois povoaram com estas peças que têm estas cores que fazem um contraste muito grande com a estrutura, com este pequenino edifício e que me parece combinar mesmo a cor dos móveis com o verde da água. Então parece-me que talvez tenha ido buscar aí as plantas em redor, claro, essa é a mancha verde maior que está aqui, mas é um tom interessante que faz esse contraste. Depois o tom dos chapéus é muito parecido, mas assim um clarinho, um tom mais claro. E o tecido combina de certa forma, tem aqui assim alguns castanhos, parece-me, estou a ver muito de longe, muito ao de longe. Aqui dentro até parece estar pintado, mas não sei. Parece-me estar pintado do mesmo tom, ou pelo menos de um tom muito parecido com este verde. Seja como for, em termos de conjunto, para já, a simetria, não é? Olhamos para aqui e vemos logo assim uma simetria muito grande, com estas espreguiçadeiras e os chapéus e uma mesinha de apoio de um lado e do outro. Depois tens esta entrada, não é? E ao lado da entrada, tanto de um lado, aliás, quanto do outro, tens uma mesinha de apoio com os cadeirões. Aqui só estou a ver um, mas suponho que... Não, está aqui outro também. Portanto, há essa simetria também muito marcada. É isso. É uma analisação muito, muito superficial, porque acho que eles não vão mostrar muito mais aqui do espaço exterior. O tabuloiço, pronto, eu tive que puxar atrás para apanhar aquela zona em frente àquele pavilhão indiano, não é? De inspiração claramente indiana. Há aí aqui uma vista mais geral. Isto, de facto, tem assim uma paisagem completamente luxuriante, não é? Toda esta vegetação estão aqui num sítio muito protegido, muito resguardado. E há aqui um certo maximalismo, não é? Não só no jardim, com todas estas plantas, apesar de o verde estar em primazia, não há aqui muita cor das flores. Há aqui algumas flores, aqui umas brancas e aqui estas vermelhas ou rosa escuro, mas é mais o verde que está em primazia, mas é tudo muito luxuriante. E depois escolher estas cores no mobiliário, nos tecidos, adiciona mais uma camada. Portanto, parece-me que o estilo vai ser todo assim mais maximalista.
no geral. E gosto dos estofos e dos tecidos para o exterior serem assim diferentes, não é? Porque não é aquele clássico ou bege, ou cinza, ou branco, ou a madeira que nós vemos muitas vezes no jardim, ou no mobiliário de jardim, ou ao pé de uma piscina, que tem as suas vantagens, não é? Em termos do lado prático da manutenção destas peças, os tecidos são mais difíceis de manter. Mas podendo, de facto, gosto muito de ver o tecido aqui nesta zona porque parece que estás a criar uma divisão de interior no exterior. Mas há que ter em consideração a questão da manutenção dessas peças também. Oh meu Deus, isto é a torre que eles têm, uma torre que eles têm lá, ai, como é que se diz? Sim, uma torre do castelo redonda e tem aqui o galinheiro. Foi o que eu percebi. Esta é a primeira sala. Ela estava a falar de como o jardim inspirou toda a casa. Portanto, em termos de tecidos, papéis de parede, paleta de cores. Foi assim a grande inspiração. Eu olho para esta sala e acho que vamos parar aqui primeiro, que é uma sala de estar bastante grande e isto é assim maximalismo em termos de padrões no seu melhor. Em termos de cores, acho que estamos numa paleta... não é uma paleta restrita, mas o verde acho que está mais representado. Temos aqui as sanefas, estão a ver? Uma sanefa aqui, uma sanefa aqui. Era isso que eu estava a falar no último vídeo, que não estava a lembrar do nome deste elemento. Eu acho piada a este elemento. Aqui ele está recortado, como se fossem as muralhas do castelo. Pronto, então é para estabelecer essa relação com a parte mais antiga do edifício que está nesta propriedade, dos edifícios, porque acho que são edifícios autónomos, não é? Portanto, a parte mais antiga e esta parte mais recente. Este tipo de suporte, isto é um suporte de plantas, parece-me, ou seja, que está aqui a ser usado como mesa de apoio, quer dizer, é mesa de apoio ao candeeiro, porque senão não dá para apoiar muito mais. Tem aqui assim alguns elementos eletrónicos, parece-me, dos fios, talvez o router e esse tipo de coisas. Não sei se é assim o mais eficaz porque não esconde propriamente estes elementos. Eu ia dizer que estes suportes, que estão aqui a servir como mesa de apoio, têm um estilo assim mais oriental, que eu acho que vai buscar mais aquele pavilhão indiano, né, que estava ali ao pé da piscina. Portanto, faz-me lembrar esses desenhos assim um pouco mais Oriente, Médio Oriente. Eu acho piada a esta solução da colocação dos candeeiros aqui nestas mesas, apesar da desproporcionalidade entre a altura do sofá e a altura destes elementos. Não gosto muito que esta sanefa esteja tão cá em cima e esta esteja tão cá em baixo, mas eu presumo que seja porque as janelas também são diferentes. Isto até me parece que talvez seja uma porta-janela, e isto uma janela, é possível. Eu tentaria colocar as sanefas à mesma altura, porque eu acho que fica esquisito ter uma altura, a outra altura, mas às vezes casas antigas não existe tanto essa preocupação de ter tudo exatamente, essa standardização, não é? Ter tudo exatamente à mesma altura, não sei o quê, pronto. Era assim mais à medida, entre aspas, de uma maneira geral. Isto tem muitos elementos, ok? Eu olho para este espaço e eu acho muito cheio. É uma divisão grande, não é? Porque está dividida em várias zonas de estar. Este sofá está virado para nós, deve estar a servir uma zona. Depois temos esta ao centro, aqui à volta da lareira, é uma outra zona. E depois ali atrás, ao pé daquela que eu presumo que seja uma porta-janela, mas não tenho a certeza, é outra zona de estar. E temos muitos padrões, não é? Este aqui, que sim, que tem as folhagens e tem os verdes, mas também tem azuis, tem roxos, etc. Temos este que tem o verde e tem o preto, e é às listas. Este que é padrão animal, preto e branco. São muitos elementos. Eu não sei se este sofá, este padrão, não será igual a um que está aqui atrás. Os próprios modelos dos sofás são diferentes, os sofás não são todos iguais. Aqui parece-me que são cadeirões, aqui atrás deste sofá. Então está aqui a acontecer muita coisa. Eu acho que isto é excessivo, na minha opinião. Mas vamos continuar a ver, que ainda vimos pouco. Isto é quase como se fosse a zona de estar principal. E tens aqui o tapete que serve estes dois sofás. Então isto afinal é um sofá. Eu parecia que podia ser dois cadeirões, mas não. E depois ter este sofá aqui, com o cãozinho, muito fofo. Então o tapete vem até aqui servir este sofá. Ou seja, eu não sei quantas pessoas é que eles recebem
em casa, pá, mas isto parece-me too much, parece-me excessivo. Eu estou a ver aqui uma mesita de jogo, aqui ao fundo. Eu criaria zonas um pouco diferentes em termos de funcionalidade. Não criaria 3 zonas de estar que servem praticamente a mesma função, exatamente no mesmo espaço, porque depois nem vejo como é que isto possa funcionar no uso do dia a dia. Portanto, isto é uma família com 2 filhos, um casal com 2 filhos. Eles recebem visitas, parece-me que com alguma frequência, ok? Mas em termos de usufruto do espaço, se tem um grupo maior, vão estar uns de costas para os outros, vão estar, não sei, estou a achar isto tudo tão esquisito, vou ser muito sincera. Este sofá encostado aqui à parede parece estar à parte, porque está muito afastado desta zona, para além da questão de ser um sofá de design diferente, tecido diferente, mas enfim, ao menos tem o verde que liga com o tapete, que liga com este tecido que está na parede. Não desgosto completamente deste tecido neste espaço, mas eu iria, misturando tecidos, eu tiraria este, provavelmente este preto e branco, e tiraria este, por causa do preto. O preto é uma cor que tu não tens na natureza. Acho que não tens um preto na natureza. Não quero estar a mentir. Mas pronto, como é tudo muito natural, ir buscar à natureza, etc., eu tiraria os que têm o preto tão forte, ok? E manteria este aqui, este acho alguma piada, aquele daquele lado, mas eu não teria tantas zonas de estar. Se calhar aqui faria uma zona de jogo com uma mesa redonda de jogo, umas cadeiras em torno, talvez um cadeirão perto, uns cadeirões perto. Aqui provavelmente colocaria 2 cadeirões aqui e nesta parede uma consola. Pronto, que desse, é isso, eu não tenho as medidas desta sala, ela é bastante grande, pronto, isso dá para perceber, pelo menos comprida é. Em termos de largura, parece-me que sim. Portanto, se desse, o que eu faria era, ok, mantinha 2 sofás, provavelmente iguais um ao outro, aqui e aqui. A mesa de centro, é que até a mesa de centro está estofada, isto é tecidos em todo lado. E eu adoro tecidos, ouçam, mas isto para mim está a ser um bocadinho demais. Enfim, então, provavelmente faria sofá aqui iguais, mesa de centro, provavelmente outro material. Uma madeira, ou até podia ser uma madeira pintada, se calhar deste verde, mantendo aqui este estilo maximalista. Tapete manteria, provavelmente um pouco maior, só para vir para baixo deste sofá e deste sofá, e arranjaria 2 cadeirões, aqui e aqui, se desse, uma consola mais estreita nesta parede, então que desse para passar daqui para aqui. Portanto, este corredor ser mantido, eu acho que aqui, esta imagem dá para ver melhor, portanto, este corredor manter-se, não é? Mas tens aqui uma consola mais estreita, com este quadro por cima, dava perfeitamente, e tens a circulação na mesma. Pronto, acho que era isso que eu faria. A televisão aqui parece assim um elemento meio inusitado, fica esquisito. E naquela mesa parece ali muito largado, sabem? Eu não sei se não tentaria, mas também não sei se seria possível. Imaginem, ter um móvel de um lado, não dando para ter por cima da lareira, e isso eu percebo, porque depois tem um protagonismo que acho que nestes sítios depois fica mal. Eu presumo que se a televisão está aqui, isto é uma sala que eles usam de facto para ver televisão. Ela está num sítio esquisito, porque as pessoas que estão aqui neste sofá, deixem-me voltar outra vez para trás, ou para a frente. As pessoas que estão aqui ou as que estão aqui não vão ver a televisão muito bem, talvez vejam melhor as que estão neste sofá, mas parece-me estarem muito longe. Portanto, eu não sei se até não criaria esta zona aqui, zona de estar, só sofá aqui, 2 cadeirões, mesa de centro, pronto, os materiais eu mudaria. Aqui uma consola, portanto este sofá sairia. Aqui uma zona de jogo, uma mesa redonda de jogo, umas cadeiras, talvez algum cadeirão, 1 ou 2 cadeirões. E nesta zona aqui faria a zona de TV. Mas também não sei como. Mas dividiria assim, estar, jogo, TV. Pronto, se é para termos tudo aqui, nesta zona, eu já nem estou a falar de padrões e mistura de padrões, porque já deu para perceber que isto é maximalismo. Há aqui também, parece-me, experimentação. E nós vimos também no último vídeo, quem trabalha nestas áreas, é natural que depois experimente em casa, para ver se funciona para os clientes ou não, se tem assim, alguma dúvida em termos de conjugação. Portanto, eu presumo que aqui também esteja isso, esse lado de experimental. Não sei, eu não explorei, eu fui ao site de designer e percebi que ela trabalha muito com estes padrões e com este estilo mais maximalista. Mas nem percebi se desenha os padrões ou não, essa parte eu não percebi. Mas deixem-me ver se eles mostram um pouco esta zona aqui.
Ela agora está aqui à frente, não sei se vou conseguir ver bem. Mas eu acho que talvez desse para colocar a televisão aqui, percebem? E ter aqui o sofá, dá uma... Assim, está sempre de lado, mas é um bocado como nós temos aqui, na verdade, porque nós temos uma janela também ao centro. Se calhar por isso é que me parece mais harmonioso, porque também é familiar para mim. Portanto, tenho a janela ao centro da parede, não ia pôr o sofá de costas para a janela, para nem pensar, eu quero estar de vez em quando no sofá a olhar lá para fora. Então temos realmente a televisão do lado direito e pronto, e então estamos aqui no sofá e estamos a ver televisão e tu ajeitas-te no sofá para estares assim mais de frente, para não estares a virar a cabeça, que depois também pode provocar outros problemas. Eu provavelmente faria isso. Ou seja, manteria muito parecido com o que está aqui, sofá aqui, 2 cadeirões, porque não, uma mesinha de centro, provavelmente, e colocaria a televisão aqui, se calhar até com o biombo à frente quando não estamos a ver. Possivelmente também. Não sei. Pronto. É uma ideia. De resto, é isso. Muita mistura de padrões, muita coisa. Isto eu gosto imenso quando vejo à volta das lareiras. E eu estou habituada a ver sobretudo em casas inglesas. Sei lá, às vezes apanho em séries ou filmes, pronto, e nestes vídeos que vejo de casas que existem em Inglaterra, que têm estes sítios onde uma pessoa se pode sentar ao pé da lareira e que cria também uma barreirazita. Quer dizer, eu estou a dizer que isto é para uma pessoa se sentar porque eles são estofados e eu já vi mais completos, bancos mais completos. Mas a verdade é que eu acho que nunca me quereria sentar tão em cima de uma lareira. Não é? Eu estava a falar da barreira, mas não, se tu te sentas ali não tens nenhuma barreira, serve como assento e ainda estás mais em cima da lareira e eu não sei se aconselho muito isso. Portanto, deve ser usado de outra forma. Possivelmente, e eu é que não sei, porque também nunca vi ao vivo um elemento destes. Mas acho bonito, porque acho convidativo, não sei, acho que ajuda a tornar a zona mais acolhedora. Pronto, não tenho assim muito mais a dizer sobre o espaço. Eu acho que esta conjugação toda de padrões funciona melhor numa divisão que seja grande. Pronto, por acaso é engraçado, porque ela está a falar de como acha esta divisão calmante e pronto, isto trata-se de trazer a natureza para dentro da divisão. Pronto, isto para mim não é calmante, pronto. Mas eu acho que isso lá está, é um daqueles fatores que é subjetivo, completamente subjetivo, portanto, e eu acho que há aqui uma certa harmonia. Quer dizer, não, eu aqui não acho. Eu como já vi outras imagens, já percebi que noutras sinto mais essa harmonia, aqui não sinto tanto. Tenho que ser sincera, pronto. Outra coisa que eu modificava era fazer um tapete, portanto, fazendo aquelas modificações que eu estava a dizer, fazia um tapete que viesse daqui, ou se calhar podia estar cortado, porque isso depois fica muito caro, é quase uma alcatifa, pronto, não seria para cobrir todo o pavimento, mas provavelmente para não haver estes cortes entre as zonas, faria um tapete contínuo a abarcar... olha, não sei. Acho que não. Porque na zona de jogo se calhar não colocaria tapete. Não, se calhar manteria assim, 2 tapetes diferentes, um aqui e outro aqui, só um bocadinho maiores, sobretudo este que está aqui, para vir para debaixo dos sofás, que não está. Então sim, se calhar aproximava-os um pouco mais, mas não ser um tapete contínuo. Ok. Ouçam, é muito fácil falar sobre trabalho já feito, não é? Eu digo isto muitas vezes, mas é porque é um facto para mim. Acho que é muito fácil. Não é assim muito justo, de certa maneira. Mas eu adoro analisar interiores. Ver o que é que eu faria de forma diferente ou não, dá-me muito gozo. E depois é uma sala que tem muitos pontos de interesse, não é? Ela estava a mostrar um trabalho quase de gesso no teto, com colorido também. Então de repente tens muitos pontos de interesse e o olho tem dificuldade em saber para onde olhar. Dá muita coisa, lá está, a concorrer uma com a outra, apesar de existirem relações, mesmo este quadro que está aqui, os tons têm relação com este verde destes candeeiros de pé, por exemplo, existe alguma simetria na colocação destes candeeiros, na colocação deste sofá com as duas, vou-lhe chamar mesas de apoio com os candeeiros, portanto, a forma como esta sala está disposta em relação à lareira, e depois tens outra sala deste lado e outra sala daquele lado, portanto, existe uma simetria, não é? O espelho por cima da lareira. Eu gosto do espelho, acho que fica bem, apesar de refletir algo que já está muito cheio, não é? Portanto, é uma divisão que já tem muitos elementos, enfim, estimulantes em termos de cores, de padrões, etc. Então estás a replicar isso, estás a refletir isso, estás a duplicar um pouco
algo que eu acho que já existe um bocadinho em excesso, mas gosto do espelho, acho que é bonito e proporcionalmente acho que encaixa aqui bem. Não sei se era o que eu escolheria para esta sala. Pronto, mas eu também atenuaria bastante a diversidade de padrões e cores, etc. Então não seria tão impositivo o uso do espelho. Esta já é uma outra zona, é a biblioteca, e aqui, por exemplo, já há uma repetição do mesmo padrão. No sofá, no tapete e no papel de parede. Parece-me que é exatamente o mesmo padrão. Então, apesar de continuarmos a ter um ambiente maximalista, porque está tudo coberto, praticamente, com lá está, um padrão, tens movimento, tens cores. As cores são complementares, portanto não são contrastantes, não há aqui muito contraste, por um lado, e por outro lado está completamente a combinar tudo com tudo, não é? Há uma tonalidade um pouco diferente, porque se calhar o tapete, a forma como foi feito e o material que é, ou seja, por exemplo aqui parece que o sofá está mais gasto em relação ao tapete, mas é tudo o mesmo padrão, então eu acho que acaba por funcionar melhor. Continuamos a ter uma simetria, não é? Aqui nestas mesas com os candeeiros e um quadro ao centro da lareira. O sofá parece ser muito confortável e para ser do sofá de uma biblioteca acho que é muito adequado, não é? E convidativo. E depois tens a estante que tem outra vez estes elementos das ameias, é assim que isto se chama, não é? Que são esta espécie de... eu acho que é assim que se chama, mas não tenho a certeza. Pronto, dos castelos que tens nas torres dos castelos medievais, costuma ter este recortado, que eles reproduzem. Eu não sou muito fã, pá, honestamente acho um bocadinho kitsch, sabem? Porque temos que estar a reproduzir esse elemento, não é? Enfim, mas percebo que é um pouco para criar essa relação, tudo bem. E então a cor que está no móvel, que é uma cor que existe no padrão, depois também está na sanca. Então há esta repetição e esta integração. E se vocês repararem também, os próprios apliques têm o tecido, então eles acabam por se fundir um pouco. Eu nem os estava a ver muito bem. Pronto, eu gosto mais desta solução. Continuamos num estilo maximalista, que não é bem o meu estilo pessoal, portanto causa-me sempre alguma estranheza, acho sempre um pouco demais, mas sinto que funciona melhor aqui, apesar de não perceber porque é que está aqui este lambril a cortar o padrão. Eu tirava o lambril, deixava assim tudo liso, não é? Não sei, não acho que é tudo tão orgânico e depois tens assim uma linha horizontal a cortar. Estou a estranhá-la um pouco. Esta é outra visão da divisão, portanto temos aqui outra estante. É isso, pronto, é uma divisão mais lúdica para leitura, para se estar, se calhar mais lazer. É isso, parece-me interessante nesse sentido. Ok, esta é a cozinha, acho muito bonita a cozinha. Papel de parede, continuamos a ter o papel de parede. As cortinas são às riscas, mas vão buscar tons que estão no papel de parede. E as riscas, pronto, é um motivo geométrico simples. Aqui o papel de parede é assim mais trabalhado, tem um padrão que me parece até ir buscar a paisagens, parece um pouco datado. Eu não quero, sei lá, pai romântico, assim, do período mais romântico, parece uma coisa nesse estilo, tipo tapeçarias, sabem? Mas eu acho que funciona muito bem, acho que tem a ver com esses tons, tudo o resto é muito neutro. A mesa que está ao centro, que aqui funciona como ilha, o pavimento com os de madeira, a que nós chamaríamos tacos, aqui em Portugal, o balcão, os móveis da cozinha, um bege claro, portanto a bancada de pedra cinza, tudo muito neutro. Então não há aqui muita coisa a concorrer com o padrão da parede, as cortinas, ainda que eu acho que mesmo os tons do papel de parede e das cortinas são suaves. Então também nunca concorreria assim tanto. Adoro estas plantas aqui penduradas sobre a mesa. Oi, espera lá, estamos noutro sítio? Eu acho que estamos na mesma divisão, mas do outro lado da divisão. Será isso? Eu acho que sim, porque o papel de parede é igual e a cortina também. Portanto, parece-me que isto é o outro lado da cozinha, o pavimento é igual. Aqui já temos outras cores, portanto temos aqui um azul que aparece também nesta lareira e nesta armação do espelho que tem as tais ameias. Lá está a reprodução do castelo e não sei o quê. Eu acho isto assim um bocadinho demais. Eu não sei se isto já estava aqui. É possível que já estivesse aqui na divisão e depois eles pintaram, não sei. Pronto, é isso. Como eu vou falando por cima deles e tal, e estou só a reagir àquilo que estou a ver,
não tenho a certeza, só vendo o vídeo original. Tá bom? Convido-vos a que façam isso. Pronto, e depois temos aqui algumas plantas também a cair. Este abajur a combinar, portanto tem o verde e o azul, portanto as cores que temos aqui presentes. Então existe essa ligação, isto está tudo aqui no mesmo sítio. Então existe essa ligação direta destes tons. Apesar de saírem do que já estávamos a ver até agora, combina com alguma coisa que está muito perto. Então, para mim, neste caso, existe uma harmonia. Existe uma certa harmonia. E depois, mesa de jantar colocada ao centro, cadeiras à volta, madeira, portanto o neutro também. Sinto que aqui existe mais essa harmonia, essa proporção cuidada, sinto que é um pouco mais calmo. Vá, para mim isto já é um bocadinho mais calmo. E depois se repararem, há este pormenor do passe-partout, das imagens, também acho isto interessante. Portanto, usarem o verde, este verde que está nas riscas, que também existe aqui no papel de parede, no contorno, no passe-partout, pronto, das molduras, e aqui nesta, o azul. Portanto, isto aqui até já está muito matchy-matchy, não é? Está muito a fazer pandan, mas por outro lado acho que é inteligente porque é isso, temos vários elementos, então é mais importante estabelecer essas ligações. Por acaso, agora que estou a ver aqui, o papel de parede também parece ser aqui um azulzito, mas parece-me assim um azul acinzentado, não é assim um azul forte, não é tão forte quanto este, mas parece-me que é azul. Ok, pronto. Está interessante, lá está. Continuamos aqui com muito excesso, mesmo este abajur com o tecido assim meio drapeado e tal. Parece-me tudo. Eu que adoro, é isso, eu que gosto tanto de tecidos, sinto que isto também já é aqui um bocado demais. Mas gosto das sanefas. Eu gosto de ver sanefas. Tudo o que tapa o verão eu gosto, enfim. E aqui até temos uma visão mais abrangente, que há aqui outros desenhos. Tem o azul, né, que é o tal azul deste sofá. Pronto, e esta coisa de teres uma mesa ao centro e tal, depois tens ali um sofá, então um sofá... Eu acho que numa cozinha é natural ter pessoas, sei lá, à espera da refeição, se tens amigos que vão à tua casa, é natural que muita gente pare na cozinha, então uns sentam-se no sofá, outros sentam-se na mesa, estão a conversar. Acho que, podendo ter, não é assim, uma copa com mais assentos, acho que é boa ideia e parece-me proporcional. Parece-me encaixar bem em termos de proporções aqui neste espaço. Aqui agora está na casa de banho, numa das casas de banho da casa. Papel de parede, pronto, também muito presente. E eu acho que dá logo uma vida muito grande a uma casa de banho. E eu acho que tudo o resto está a condizer. Aqui não vejo grandes contrastes, enfim, continua a ser maximalista porque o papel de parede tem imensa presença e temos o espelho trabalhado, os apliques com o abajur de tecido, aqui um quadro, mas ainda assim é assim mais contido, não é? E depois a porta e a moldura da porta, tudo pintado com um bege rosado, assim um topo rosado que existe no papel de parede e depois também está aqui no radiador, no rodapé aqui em baixo. Portanto, existem todos esses elementos. O que eu acho que até nem combina tão bem é a pedra aqui do lavatório. Pronto. Ou seja, se calhar se fosse uma pedra mais com um mármore rosado ou... Enfim, ou então que o papel de parede tivesse uns tons um pouco mais frios, talvez funcionasse um pouco melhor, mas lá está, como estamos numa estética maximalista, e isso é uma coisa também relevante, que é as divisões acabam por combinar, entre aspas, umas com as outras, apesar de serem tão diferentes, porque são todas neste estilo maximalista, não é? E de experimentação e excesso. Mas enfim, mas não acho muito desarmonioso, porque ainda assim temos uma paleta relativamente reduzida de cores aqui. Mas quer dizer, é tudo trabalhado, não é? Mesmo a sanca que estava ali naquela imagem, a sanca da casa de banho também é trabalhada, portanto este elemento aqui, não percebo este perfil, porque é que ele está aqui também a recortar, se calhar é uma coisa de estilo, mas não... Acho que é mais uma coisa que está aqui, ok. Depois tem aqui a alcatifa, portanto isto estamos já no andar de cima, e então é aquela zona, quer dizer, em casas muito grandes e provavelmente este período, enfim, em que tens assim uma espécie de um hall grande, que depois faz a distribuição para os vários quartos. Epa, tenho que preparar o almoço. Então temos aqui a alcatifa que abrange vários quartos. Olhem, eu sou fã da alcatifa. Apesar de, pronto, diz-se que não é tão higiênica e tal, mas acho que agora existem tantas coisas para higienizar tapetes e para limpar como deve ser e etc.
que acho que isso não é uma questão, mas acho super confortável poderes andar descalço em casa e sentires o fofinho em todas, ou pelo menos nesta zona dos quartos. Claro que na cozinha, por exemplo, há zonas onde não faz sentido nenhum ter alcatifa, pronto, mas quarto, casas de banho, também não, mas quartos, zonas de passagem e tal, eu por acaso sou fã. Desta, não, mas isso é porque eu não gosto muito de padrões de animal e pronto, e lá está isto. Está aqui muita coisa a acontecer, pronto. Por acaso, as obras de arte nas paredes eu até acho que combinam um pouco umas com as outras, acho que isto é do mesmo artista, mas isto eu percebi que era de outra pessoa, não tenho a certeza. É isso, eu vou falando por cima dela, peço desculpa. Mas tem alguma relação com o tom que está aqui na parede e depois tens este lambril pintado também, com este relevo. Mas como está tudo pintado com a mesma cor, até acho isto harmonioso. Só que depois a alcatifa tigresse, não percebo bem que relação é que tem e causa-me alguma estranheza. Eu vou ser muito sincera. Apesar de ter assim uns tons neutros, não é? Castanho escuro, bege clarinho e tal, ainda assim acho um bocadinho mais, estão a perceber? Ok, este é o quarto de casal. E temos o papel de parede que parece que é do William Morris, que criou o movimento Arts and Crafts. Acho que não me estou a lembrar mal, eu estudei-o na universidade e penso que ainda no liceu. Não, acho que foi mais na universidade. E então ele foi buscar, espero não estar a dizer isto mal, portanto deem o devido desconto, está bem, vão pesquisar. Mas ele foi buscar padrões e técnicas mais tradicionais e ele tinha uma casa onde fez experimentações. E usava mesmo como laboratório, e era desde a encadernação, a papel de parede, a mobiliário, etc. E ia buscar assim a uma época mais medieval, vamos lá. E eu penso que teve a ver com uma reação ao processo de evolução industrial que estava a acontecer em Inglaterra na altura. Penso que foi um bocado em reação a isso também. Já não me lembro muito bem, sabem? Pronto, tinha que pesquisar agora, mas acho que tinha a ver com isso. É Inglaterra, isto tudo é Inglaterra, portanto. Este papel de parede é William Morris, e é um padrão muito bonito, eu sinceramente gosto. Mais uma vez, o do céu e a cama, este tipo de cama, eu acho que funciona muito bem nestes interiores que são, enfim, mais históricos ou de uma casa mais antiga e que tem espaço para isto. Não é? É uma divisão bastante grande. Não gosto, lá está, é esta recriação das ameias, depois está em todo lado. Mas pronto, eu já deu para perceber que eu me embirrei um bocadinho com isto. Enfim. Gosto dos tons que estão na cama, o azul que está assim por dentro e aparece de uma forma mais discreta aqui nestas laterais, porque acho que tem a ver com o papel de parede, combina bem. Este móvel, sinceramente, não sou muito fã. Pronto, é isso. Acho muito antiquado e tem um tom assim alaranjado, um bocado vivo demais. Eu acho que isto é um armário, isto deve ser um armário. É muito trabalhado, não sei, como isto já tem muita coisa trabalhada, acho que é um pouco too much. Os candeeiros que estão em cima destas mesas de cabeceira, as mesas de cabeceira não me parecem muito práticas, ok, porque são altas, não é? Uma mesa de cabeceira normalmente está à altura do colchão, que é para tu poderes facilmente, estás deitado ou estás sentado e vais à mesa de cabeceira, então está, se estiveres sentada está um pouco mais abaixo, se estiveres deitada está ao nível do sítio onde para o colchão, da altura do colchão. Estas que estão mais altas não são tão práticas, mas ao mesmo tempo este tipo de interiores mais específicos, de um estilo que parece querer recriar um pouco uma época mais antiga, mas modernizando, enfim, que tem esta mistura, não faz tanta confusão. Pronto, não percebo muito bem porque é que há aqui um candeeiro de mesa e depois tens aqui um aplique. Pronto, pode ter a ver com as ligações elétricas que já aqui estavam, não sei, mas eu provavelmente tirava os apliques, sim. Pronto, os apliques estão a combinar com a alcatifa. Aqui neste caso, sim, temos este elemento que combina com este e que combina com esta cadeira, mas é tão diferente do papel de parede que eu já acho que não funciona muito bem. Acho que essa ligação perde-se, porque já são elementos muito dispares. Portanto, não é como na cozinha em que o padrão dos cortinados e o padrão das paredes, do papel de parede, parecia combinar melhor porque um deles era claramente mais trabalhado do que o outro, não é? E depois e são os mesmos tons. Daqui não, aqui são tons diferentes, é um padrão completamente diferente, ou são padrões completamente diferentes, então acho que já não combina tão bem. Ok, pronto, são 9 quartos, a família ocupa 3, o casal e os 2 filhos, e depois o resto é para convidados. Eu acho que eles não vão mostrar todos,
e eu não sei até que ponto é muito interessante estar a analisar se só vão mostrar uma zona muito pequena do quarto. Por exemplo, neste caso acho que eles só vão mostrar esta vista do quarto. Nesta vista até já dá para ver muito, na vista anterior não dava para ver quase nada. Eu não gosto disto, pronto, mas eu não gosto destes padrões animal. Eu não gosto mesmo, seja tigresse, seja vaca, seja... É isso, eu deduzo que isto seja tudo a imitar um animal, deduzo que sim. Olhem, esta é uma maneira muito segura de ter bastante padrão, parede, cortinados. Aqui até tem uma zona de... onde isto tem um nome específico, mas agora não sei qual é. Onde encaixa a cama, é uma espécie de um mini do céu. Não é do céu, mas pronto. Onde ela encaixa ali. Então isto é uma forma bastante segura de ter padrão em todo lado e está tudo a combinar com tudo, até com o pavimento, só que o padrão é tão... pronto, acho isto um bocadinho feio, não é? Então não gosto. E depois até está aqui no candeeiro de pé, que depois tem estas franjas, pronto. Aqui sinto que falta qualquer coisa, tipo um cadeirão ao pé deste candeeiro de pé. Ele nem parece estar ligado. Mas pronto, sinto que um candeeiro de pé não deveria estar largado, não é? Tem que estar a servir a algum propósito. Está direcionado para um cadeirão onde tu te podes sentar a ler, por exemplo, para um sofá, até para uma cama, se for o caso disso. Aqui neste caso não faria isso e não acho nada prático, mas enfim, tem que estar a servir a algum propósito, diria eu. Ainda por cima neste caso em que está virado para baixo, portanto devia estar mesmo por cima de um cadeirão ou de uma banqueta ou qualquer coisa, não é? Quando são aqueles candeeiros de pé que estão mais virados para cima, é diferente, porque aí já pode ser para criar ambiente em termos de iluminação, não é? Não tem que servir propriamente um propósito tão prático, tão específico, não é? Mas este que está virado para baixo, para mim, é um candeeiro de leitura, então sinto que falta aqui qualquer coisa. Depois, por outro lado, esta cama parece-me estar chegada muito para cima desta cortina. Enfim, a divisão do espaço parece-me interessante e faz sentido, não é? Porque tens a lareira ao centro, uma cama de um lado, uma cama do outro, de quarto duplo. Sinto que falta aqui qualquer coisa, curiosamente. Não tenho mesa de cabeceira, portanto eu não sei como é que eu faria, mas pronto, lá está. Eu acho que só vou ver isto deste quarto, acho que não vou ver mais nada, portanto não sei se daria para organizar de outra forma. Não sei se não daria para colocar aqui uma banqueta ao centro ou qualquer elemento. Mesa de cabeceira aqui não, porque isto é muito pequenino. Ou então usar este fundo para criar uma zona de cabeceira, entre aspas, atrás da cabeceira. Sabem? Ter assim uma profundidade onde tu podes colocar um candeeirozito de mesa ou direcionável ou qualquer coisa. Mas depois isso sai muito do estilo que está aqui, que está a roçar. Sim, é maximalista, já disse 30 mil vezes, mas também é um bocado clássico. Então depois sairia um bocadinho daí. Não percebo bem esta arca que está aqui à frente desta cama. Estou a achar isto esquisito. Ok, vamos avançar, porque acho que não vou ver mais nada assim do quarto. Pronto, e depois este quarto, que acho que é o outro quarto de que vamos ver mais área, que é o quarto da filha. E eu gosto, acho que está harmonioso em termos das cores, sim, são cores fortes, mas o papel de parede combina com os cortinados, combina com aqui a roupa de cama e as almofadas. O verde é muito parecido com este verde da armação da cama. O rosa é muito parecido com a cor do lambril, aqui na lareira, no abajur. Existem muito essas ligações cruzadas dentro do espaço. A alcatifa não tem nada a ver. Mas pronto, eu não consigo olhar para esta alcatifa e achá-la neutra, porque às vezes há padrões e há tons que apesar de existir um padrão, é neutro, acaba por ser um bocado neutro. Ou porque as cores são neutras, ou porque o padrão é miudinho, ou porque, enfim, ou porque a cor mais predominante é neutra e é clara e é discreta. Não é o caso aqui, temos a mancha bastante escura, etc. Então, temos aqui muito contraste no próprio pavimento, na alcatifa do pavimento. Então, acho que acaba por criar assim um contraste que não me parece tão interessante, muito honestamente. Era só uma alcatifa de um tom liso, eu acho que já faria diferença. E podíamos manter este estilo maximalista, que é disso que eles gostam, não é? Mas se calhar eu iria até para um azul muito claro, inspirada neste azul, mantendo esse tom maximalista, mas tendo essa ligação. Mas tinha que ser muito clarinho, pá, porque este azul mesmo não. Porque então ia ficar super, super cansativo. Mas mantendo esse tema maximalista, se calhar iria para aí. Possivelmente. Não sei, mas eu acho que nunca projetaria uma casa com tanto estímulo. Não é tanto o meu estilo. Eu acho que um designer, ou uma designer, adapta-se àquilo que o cliente quer.
mas há sempre um bocadinho de ti, não é? Portanto, se viesse ter um cliente comigo, que nunca aconteceu, normalmente querem sempre coisas muito neutras, muito simples, pedir um estilo mais maximalista, eu faria a minha interpretação do maximalismo, nunca seria uma coisa destas. Provavelmente não. E eu acho isto interessante, estão a perceber? Eu adoraria visitar esta casa. Ok? Mas de facto não é nada ao meu estilo. Pronto. E depois temos aqui uma mistura do clássico, tanto no móvel da cama, mas que depois... móvel da cama, quer dizer, tanto na cama, que é bastante clássica, mas está pintada com este verde moderno, não é? Que eu acho que combina muito bem com tudo o resto que temos aqui em termos de papel de parede e tecidos, etc. E depois estes móveis, esta cómoda, este tocador, que são bastante clássicos. Então esse contraste de estilos, não falei muito nisso, mas aparece um bocado nas divisões, acho que acaba por funcionar bastante bem. E pronto, e aqui um quadro por cima da cómoda. Acho isto muito grande, em termos de volume, em termos de proporção, acho muito grande para este quarto. Assim, para aquilo que eu estou a ver aqui, não é? Eu só estou a ver uma vista, parece-me que está aqui outra janela, até pelo reflexo. Portanto, isto é bastante grande, é uma divisão bastante grande. Ainda assim, acho a cómoda muito alta e muito funda. Então, em termos de proporção, parece-me grande demais para o espaço que ocupa. Portanto, se calhar iria para uma cómoda também assim clássica, mas um pouco mais pequena, talvez. Pronto, acabou o vídeo. É isso, esta casa parece-me que é enorme, portanto teria muito mais divisões para visitar, mas acho que já deu para ver muito e achei um espaço muito rico para, enfim, para refletir um pouco sobre esta questão do uso da cor, do uso dos padrões. Eu acho que é interessante, acho que torna as casas muito interessantes também. Quem gosta, eu acho que deve experimentar e deve usar. É claro que há compromissos que não dá para nós fazermos. Se é uma casa alugada, se calhar não vou colocar um papel de parede, se calhar não vou pintar uma parede, portanto, depende um bocado das nossas circunstâncias. Ela aqui claramente teve liberdade total. Então, se calhar, vou investir mais nos tecidos, nos sofás, nos cortinados, nas almofadas. Se calhar vou investir mais peças decorativas, jarras, molduras dos quadros, etc. Para colocar essa cor dentro de casa, se não podemos fazer essas alterações aos interiores, se calhar vamos mais para esses elementos. De resto, eu gosto muito de ver estas casas porque faz-me pensar isso, sobre essa relação cor, padrão, interligação, e eu faço estes vídeos também, ajuda-me a mim a perceber o que é que eu acho que funciona e o que é que eu acho que não funciona, para também na minha prática profissional ajudar o cliente consoante aquilo que ele desejar. Então eu também gosto de fazer estas análises por causa disso. É bom tentar racionalizar aquelas coisas que eu às vezes sinto que não funciona, mas imediatamente não sei bem porquê. Não é? Então gosto de analisar também por causa disso e acho estes projetos, estas casas muito... muito estimulantes nesse sentido. Eu sei que há uma designer portuguesa, eu comprei o livro dela já há muito tempo e quando andei na faculdade, há uns 20 anos, há mais de 20 anos, lembro-me de explorar um bocado o trabalho dela, que é a Graça Viterbo. Agora acho que a filha continua com esse métier, não é? Faz esse trabalho também de design de interiores, e eu lembro-me que era das poucas designers que eu via nas revistas, o site, etc., o site mais recentemente, que usava a cor, a mistura de padrões e tal. Não é que eu gostasse sempre, mas é inspirador, sabem? Porque quebra um bocado as normas, não é? E aquilo que tu estás habituado a ver, que é sempre um pouco mais... Eu ia dizer aborrecido, eu não quero ser injusta, ouçam, porque às vezes a longo prazo também pode ser estimulante demais, pode se tornar cansativo, então temos que ir fazendo as coisas com calma e devagarinho, não é? E pronto, e dependendo dos espaços, se calhar não vamos intervir tanto e não vamos pôr um espaço tão estimulante. Se calhar não vou fazer isso num quarto, mas até faço numa sala. Se calhar faço na casa de banho de serviço, mas não faço na minha casa de banho que eu uso todos os dias, se tiver 2 casas de banho, estão a perceber? Então, tudo isso deve ser medido. Mas eu achava sempre muito inspirador até para pensar na minha prática, não é? Como é que eu faço, como é que eu não faço, o que é que misturo. E depois, interessante, também trouxe para aqui um livro para vos mostrar. Eu acho que se calhar agora até existem edições mais interessantes. Este também já tem muitos anos. Agora também está tudo na internet, não é? Mas esta edição é interessante porque tem paletas de cores que se podem misturar consoante os estilos. Então, às vezes, para quem possa ter alguma dificuldade em perceber que cores conjugar, e sabes que queres o vermelho, mas não sabes com o que é que o podes conjugar, este tipo de publicações, ou até sites online. Acho que agora online também se encontra muita coisa. Por exemplo, o meu namorado, eu sei que ele usa também para design gráfico.
Pronto, e dá para construir uma paleta e tal, e ver o que é que funciona, qual é a cor que tens em maior quantidade e aquilo que são mais os apontamentos, por exemplo. Pode ser um exercício interessante também. Eu gostei da casa, eu achei inspiradora, estimulante. Opa, eu não faria assim, eu não decoraria assim. Eu acho que iria achar muito cansativo. Com o tempo ia-me cansar. Portanto, para mim é demasiado estimulante. Aquilo que eu gostei mais na casa foi os papéis de parede. Achei os papéis de parede no geral bonitos, mas depois acho que modificava um pouco a cor dos cortinados, aquela sala logo inicial com muitos sofás, para isso eu mudava bastante, porque achei que era too much. Achei que era demais. Depois, às vezes, aqueles perfis, os lambris e tal, eu não percebi porque é que ia para ali, porque é que estava a meio a cortar-se, nem sequer há uma barra de outra cor. Houve assim algumas coisas que eu não percebi muito bem. E depois aquela repetição das ameias também não gostei muito. Eu estou-lhes a chamar ameias, não tenho a certeza se se chamam assim. Pronto, os recortes das muralhas dos castelos. Não fiquei muito fã, achei muito literal, sabem, com o que se passa lá fora. Por outro lado, achei bonita a inserção da natureza, essa tentativa de pôr a natureza luxuriante que tens lá fora dentro de casa, e achei que isso traduzindo-se no design de interiores, achei que foi uma interpretação interessante. Eu se calhar não faria tanto assim, mas achei que é uma interpretação muito interessante. E mostra que eles adoram aquele sítio onde vivem, não é? E que os inspira imenso, e dá para testar e dá para experimentar. Então, nesse sentido, tenho uma certa inveja, porque de facto é um laboratório, acaba por ser um laboratório. Muito diferente do da semana passada, mas também interessante, não é? Mas dois estilos muito diferentes. Este bastante maximalista e o da semana passada bem mais minimalista. Mas pronto. É isso, ouçam. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E digam-me lá em baixo nos comentários o que é que acharam, que esta casa é bastante diferente daquelas que eu tenho mostrado aqui. É isso. Espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.